Palavra de Deus aos irmãos. Hoje vamos falar de um assunto assim um pouco, não muito digestivo, mas eu entendo que se é um assunto que vamos falar é porque é permissão de Deus, algo Deus quer fazer em nossas vidas. Com esse assunto nós vamos falar de incoerência. Incoerência é uma palavrinha que já não soa muito bem só de expressá-la, né? Às vezes incoerência nós associamos muitas vezes à literatura, quando um texto não tem assim uma junção lógica, um resultado lógico. Dentro da literatura a gente vê bastante incoerência, quando não há uma lógica nas ideias, né? Mas a incoerência que vamos falar essa noite é uma incoerência mesmo social, nos relacionamentos, incoerência nas nossas transações, na nossa vida e como crentes em Jesus que somos também. Achei muito legal a versão que o irmão leu aqui, a mensagem, né? Muito bacana, acho que é Jenny Peterson que fez essa tradução, o americano, e muito bacana mesmo, é uma paráfrase. E enquanto o irmão lia, eu fiquei pensando no tema que vamos trabalhar essa noite, e vez por outra você olha para o texto bíblico e você encontra um versículo ou outro, uma passagem que no seu bojo ali, no seu fundamento, tem certa incoerência com o episódio, com o fato que está acontecendo. Há um texto gigante aí em Mateus capítulo 23, que nós não vamos ler todo ele, mas vamos ler apenas um versículo para basear a fala desta noite. E aí eu vou explicar um pouco o contexto e os irmãos logo vão estar se situando. Mateus capítulo 23. Poderíamos falar de outros versículos, mas esse aqui eu acho que é um texto bacana, interessante, bem completo para a gente falar sobre esse tema. Incoerência, né? Incoerência quando não há nexo, não há sentido, não há entendimento, não há compreensão, não há lógica daquilo que se fala, se faz ou vice-versa. Mateus capítulo 23, nós vamos ler apenas o versículo 28. Palavras de Jesus em Mateus 23, verso 28, na minha versão, diz assim, a Almeida atualizada: assim também, vocês por fora parecem justos aos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Mais uma vez, assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. O contexto aqui é Jesus falando às multidões e falando aos seus discípulos também sobre um grupo na época, os fariseus, também os escribas, que eram conhecidos como mestres da lei, pessoas que viviam um relacionamento religioso de aparência e um relacionamento religioso de muita performance, de muito ritual. E Jesus usa o exemplo desses religiosos da época para advertir as multidões que o ouviam e advertir também os seus seguidores, os seus discípulos. Vale ressaltar e considerar que incoerência não é algo bom, legal. E eu tenho certeza que na sua vida, de vez em quando, você se depara com a incoerência em algumas pessoas, em alguns grupos, em algumas famílias, em alguns lugares, no trabalho, por fim, em meio aos vizinhos, em meio ao comércio, em alguma situação ou outra você se depara com certa incoerência. Então parece ser algo que inevitável. Em algum momento nós poderíamos ser vítimas da incoerência ou podemos ser também causadores dela. Portanto, cabe um alerta aqui, e é interessante que nesse texto Jesus traz vários adjetivos para falar desse grupo religioso, que também era uma seita, que surge ali por volta de 2 séculos antes de Jesus, os fariseus, saduceus, essênios, escribas, eles surgem ali e eles valorizavam muito essa questão prática, essa questão da observância da lei mosaica, inclusive extra-bíblica. Valorizavam muito, por exemplo, a lei oral que Moisés falou, muito mais às vezes do que a lei escrita que ele deu. Então, era um povo muito frisado nisso. Lembrando que esse grupo, esses religiosos, por exemplo, não aceitavam Jesus como o Messias, como o Salvador. Eles tinham outra perspectiva, outra ideia do Messias e do Salvador.
Dentre os adjetivos que Jesus cita aqui, esse grupo, há algo interessante que eu queria que você atentasse, depois pode ler na sua casa com calma. Por exemplo, Jesus chama eles de guias cegos, chama eles também de hipócritas. Essa palavra hipócritas aparece 8 vezes nesse texto. Chama eles também de tolos, roubadores, chama eles de glutões, come muito, sujos, mortos, podres, maus, homicidas, serpentes e víboras, que são sinônimos. Então, quantos adjetivos Jesus traz nesse texto para se referir a esse grupo que vivia de aparência e vivia essencialmente a incoerência. Então, se você acha que incoerência é algo que acontece hoje, eu quero frustrar o seu pensamento e dizer que é antigo. A incoerência é muito antiga. Desde que o mundo é mundo, há incoerência entre as pessoas e entre as relações. Por exemplo, o texto que o irmão leu aqui, da ceia. Paulo traz a orientação da ceia, porque certamente a igreja de Corinto vivia uma desordem. Havia uma desordem ali, havia muita vaidade, havia uma falta de organização, havia uma busca de disputa entre eles. Então, por exemplo, a ceia é um dos atos que é dado uma orientação para que não haja incoerência nessa prática, porque muitos faziam também movidos por incoerência. Outro texto que o irmão leu aqui, parece que quando a gente vai fazer uma pregação, a gente fica meio que viciado, né? Tudo que lê, a gente quer fazer link com a pregação. Mas ele leu 1 João capítulo 1, versículo 6, que falava, sobre nós fazemos mentirosos, certo que não temos pecado nenhum, somos mentirosos, fazemos de Deus mentiroso. Então, incoerência também, uma declaração que não é jus à conduta. Então perceba que há vários textos onde a incoerência aparece. E nós, como servos do Senhor, devemos atentar para isso. É triste pensar nisso, mas a incoerência também está em nosso meio, no meio cristão. Não é algo exclusivo da sociedade lá fora, que não conhece o Salvador. É algo que, infelizmente, acontece também dentro da igreja. Assim, ela se torna potencialmente mais perigosa. Potencialmente mais perigosa. A incoerência quando ela está no ambiente religioso. Porque era a realidade aqui do contexto deste versículo que lemos. Quando o Senhor fala, se dissermos esse texto, quando ele fala aqui no versículo 28, assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros. Vocês quem? Escribas, fariseus, os doutores da lei, os religiosos, só olham para vocês, parecem justos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Essa era a realidade que eles estavam vivendo. Torna-se perigoso quando é em nosso meio a incoerência. Por incrível que pareça, ela também está presente em nossas relações e possui muitas características. Se nós parássemos para pensar aqui quais são algumas características de uma vida incoerente, nós ficaríamos muito tempo aqui falando sobre essas características. Mas eu quero, por exemplo, destacar nesse versículo apenas 3. Nesse versículo que lemos, 28, há 3 características que evidenciam a incoerência na vida do indivíduo, na vida daquele que professa conhecer Jesus e o Salvador, algo que nós temos que atentar. Porque depois pode ler na sua casa, o relatório é extenso sobre a advertência séria que Jesus traz para aqueles que vivem uma realidade que não condiz com a verdade. E nós sabendo isso de antemão, devemos sair dessa noite, deste local, incomodados, a viver uma vida justa, digna, talvez perfeita não, será difícil, mas que o nosso alvo seja a perfeição. O nosso objetivo é ser como Jesus, o nosso Salvador e Mestre, ainda que sabendo que nessa terra dificilmente seremos em sua totalidade, mas que não percamos em hipótese alguma o desejo e o anseio de parecer com Jesus Cristo. Eu queria destacar 3 características da incoerência aqui na vida de uma pessoa, conforme o versículo que lemos. Uma primeira característica na vida daquele que vive em incoerência é o que chamamos de dubiedade. Dubiedade. O versículo começa dizendo o seguinte: assim também vocês por fora.
Ou algumas versões traz exteriormente, que é a mesma coisa, por fora, ou exterior, exteriormente. Essa expressão por fora, exteriormente, fala então de duas situações. Se existe a exterior, existe uma interior. Então, esse exterior fala de dubiedade, ou duplicidade, ou vida dúbia. E por incrível que pareça, há pessoas que têm mais do que vida dúbia. Já ouviram falar da expressão da separação? Igreja, trabalho, família, amigos. Já ouviu pessoas falar sobre isso? Separação, não. A igreja é uma coisa. Meus amigos, no meu trabalho, pessoas que se separam, sabem que elas são fragmentadas. Elas são 2, 3, 4 ou 5 pessoas. Ou personalidades. E aí quando você vê a pessoa num ambiente, não parece que é a mesma que você viu no outro ambiente. Totalmente diferente. E aí talvez você já viu a expressão, ou talvez foi vítima da expressão, você é crente? Eu não sabia. Ou para piorar, você é pastor? Então percebam o perigo da incoerência na vivência do crente. Dubiedade. 2 pessoas, ou 3, ou 4, ou 5. Era a realidade que esses religiosos viviam. Porque a princípio apresentavam algo que impactava. Pareciam pessoas que realmente levavam a sério a sua crença em Deus. Mas a sua prática invalidava a sua declaração e o seu ritual. Exteriormente, fala do que pode ser visto pela sociedade. E como nos preocupamos com o exterior. Com aquilo que a sociedade visualiza e julga por visualizar. Nas redes sociais, por exemplo, é um ambiente onde vemos muita dubiedade. Temos muita dubiedade nas expressões, nas frases, nas falas, nos comentários, nas defesas, no que acredita, no que posiciona e defende. E aí a realidade não condiz com aquela postagem, por exemplo. Vemos também muita dubiedade nas redes sociais. Porque as pessoas estão preocupadas com o que vão pensar de mim. Como vão me ver? Como vão me analisar? Pastor Ricardo Gondim, ele conta uma história muito interessante em um dos seus livros. Ele escreveu um livro chamado É Proibido Proibir. E nesse livro, ele, logo no começo ali, na introdução, ele conta a história de um líder religioso muito admirado, muito bem conceituado na sua comunidade. E a filha desse líder, ela cortou as pontas do cabelo e foi para a igreja. Isso gerou um comentário na igreja. E esse líder ficou extremamente envergonhado, porque ele não soube que a filha tinha feito aquilo. Ao chegar na igreja, ele visualizou aquilo e passou por aquele constrangimento. Porque uma das características também da dubiedade é a questão da reputação. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Como vão me ver? E ao chegar em casa, esse pai, totalmente revoltado com o que a filha fez, ele leva ela ao teu quarto e dá uma dura nela, e inclusive dá uma surra na menina. Aquilo gera um trauma profundo naquela moça, que parecia que estava tudo resolvido. Mas, passados alguns dias, eles acordaram pela manhã e perceberam que a menina não saía do quarto. E chamou, nada. Ao arrombar a porta, a menina havia cometido suicídio. Tomou alta dosagem de remédio e se matou. Aquilo deixou aquele pai destruído. O Ricardo Gondim conta essa história para introduzir o livro, onde ele começa falando sobre alguns paradigmas, alguns rituais, algumas coisas que são feitas para manter a boa aparência e a reputação, porque afinal, o que vão pensar de mim? As pessoas devem pensar sempre o melhor de mim, jamais o pior. Elas jamais devem imaginar que eu tenho problemas, dificuldades, lutas e que sou falho. Se eu transmitir a ideia de um super-homem, de um grande líder, infalível, impecável, melhor ainda. Isso é um triste engano, e é onde o inimigo, Satanás,
tira grande proveito dessa religiosidade disfarçada de rituais e de enganos. Então, a dubiedade traz também essa questão da reputação, dessa preocupação do que vão se pensar do indivíduo e do ser, e da sua personalidade, e da divulgação que ele transmite. Mas, além da dubiedade, que a incoerência tem como característica, uma outra característica da incoerência é a aparência. Interessante que a aparência e a dubiedade estão pertinho. Estão muito ligadas uma à outra. E não é pela aparência estar aqui em segundo ponto que ela é menos importante ou menos nociva. Ela é tão perigosa quanto a dubiedade. E os fariseus, escribas, eles prezavam muito pela aparência, pelas orações longas nas praças, por serem vistos, observados como homens importantes. Os primeiros lugares nas sinagogas, que também tinha sua importância. Eu fico muito feliz quando eu entro numa igreja, por exemplo, e não vejo umas cadeiras aqui. Tem umas igrejas que tem, né? Acho legal não ter. Mas é uma opinião minha, apenas. Né? De repente ouço, não tem problema com isso. Mas acho legal não ter, né? Palquinho bem baixinho, não precisa estar tão alto, não precisa de luzes no pregador, nem efeitos especiais. Porque somos todos iguais diante de Deus. Mas essa questão da aparência é perigosíssima. Porque como as pessoas anseiam em transmitir uma boa aparência. Porque a boa aparência, ela causa uma boa impressão. Ela causa uma imagem que vão levar de você e vão divulgar daquilo que visualizaram exteriormente. O versículo que nós lemos também fala o seguinte, além de falar que exteriormente ou por fora, ele fala que pareceis justos. Olha aí, assim também vós exteriormente pareceis justos, pareceis aparência, vocês parecem justos, parecem íntegros, parecem honestos, porque uma definição também sobre incoerência é desonestidade. Uma das definições da incoerência é desonestidade consigo e com o outro, porque não está sendo sincero contigo e transmitindo isso, reproduzindo isso, fazendo com que as pessoas pensem de você aquilo que você não é. Então perceba o perigo. E dentro do nosso ajuntamento, isso se torna pior, porque professamos Jesus Cristo, Salvador, Rei dos Reis, que cura, transforma, que muda caráter e conduta. Então nós temos que ter o nosso caráter, a nossa conduta transformada pelo Rei Jesus. Deve ser o nosso anseio e a nossa busca constante. Senhor, livra-me de viver de aparência. Livra-me, Senhor, de parecer justo. Livra-me, porque o grande problema da aparência é o parecer. Justamente isso. O problema é que ela parece, mas não é. E isso ilude e engana. Como se fosse quase igual ou quase ideal. Os fariseus eram peritos nisso. Professores, mestres em boa aparência. Ainda que não assumissem isso. Ainda que não reconhecessem que viviam de aparência. Eles eram dessa forma. Interessante que quando pensamos nesse grupo dos fariseus, né, os saduceus, às vezes nós como cristãos que conhecemos um pouco a Bíblia, falamos esses nomes, nós criamos essa ojeriza, né? Mas, de fato, nem todos os fariseus viviam essa realidade. Sim, a grande maioria viviam essa aparência, mas, por exemplo, houveram fariseus que se converteram ao cristianismo, como, por exemplo, o famoso apóstolo Paulo. E houveram outros também que se converteram. Então nós não podemos, assim, né, não é de todo ruim, houve transformações e mudanças, e nem todos os fariseus, que também tinham a sua divisão entre eles, viviam essa questão ritualística e aparente. Nem todos eram dessa forma. Havia parte do grupo que tinha essa conduta. Então estou me atendo ao texto que Jesus traz aqui, advertindo, para a gente trabalhar essa questão da incoerência, que é perigosíssima no nosso meio, no meio eclesiástico. Irmãos, eu estou já vivendo
na igreja há muitos anos. Né? Praticamente nasci em berço cristão, minha mãe me conduziu desde criança e tal. Então eu vi muita coisa nesse campo aqui. Muita coisa no campo da incoerência dentro da igreja. E também já fui um grande incoerente. Fui muito incoerente. Porque a minha escola foi muito ruim. Então, se a escola é ruim, você reproduz aquilo que aprendeu. E às vezes leva um tempo, leva anos, para você entender que aquilo que você vivia e fazia não tinha sentido. Incoerência é isso, sem sentido. Porque faço o que faço, porque vou, porque aceito, me digo sim. Porque me envolvo, qual o sentido, qual a necessidade, qual o objetivo? Incoerência é isso. Você não sabe o que faz, ou o objetivo do que faz é distorcido, é meramente por vaidade, por autopromoção, por ganho, conquista. E queridos, tristemente eu vivi muito isso no meio eclesiástico, de uma vida de aparência, de ganhos, relacionamentos que o que eu posso tirar de vantagem, posições que são concedidas dentro da igreja por causa de status, relevância, ou quem é, qual o nome, qual a família. Perceba o perigo dos critérios que às vezes a religião impõe e produz dentro de si algo extremamente nocivo para os seus congregados e frequentadores. Então nós hoje, ouvindo isso de antemão, fiquemos de antena em pé contra a incoerência e buscamos, a começar em nós, viver a verdade que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade. Jesus não é uma verdade, Ele é a verdade. E a verdade que nos conquista, que nos quebranta e nos transforma. A verdade que faz você sair daqui essa noite incomodado em querer ser diferente, em querer viver melhor, mais próximo do Mestre e Salvador Jesus Cristo. Não viver de aparência, não viver com piedade. 3, 4 ou 5 pessoas, porque isso tem prazo de validade. Logo vão descobrir que você é apenas um artista que interpreta vários papéis. Isso não é bom. Mas uma última característica da incoerência presente no nosso texto é que a incoerência, ela também tem como característica segredo. Segredo. O texto continua dizendo o seguinte, né, que exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro. E algumas versões traz interiormente. Queridos, por dentro, interiormente, oculto, guardado, é segredo. Segredo. Eu não estou falando de segredo aqui como algo bom, positivo, sigilo, confidencial. Eu estou falando aqui o lado ruim do segredo. Gente que tem a vida obscura, que ninguém pode descobrir e saber, em hipótese alguma. E talvez esse líder que eu citei de início aí, do livro É Proibido Proibir, ele tinha segredos, e ninguém podia saber dos segredos. E aí, de repente, uma postura da filha expõe, de certa forma, a família, e ele toma uma atitude drástica. E aquilo destrói a realidade do seu lar, do seu fundamento, e do seu sustento e ministério. Então, o perigo também da incoerência é o segredo. Quem vive uma vida dúbia e de aparência, certamente guarda segredos. É uma engrenagem, está interligado. Quem vive uma vida dúbia, quem vive de aparência, guarda segredos, algo que ninguém pode descobrir. Ai, se me descobrir, ai, se ver segredos. E isso é extremamente nocivo e muito comum na vida do incoerente. Muito incomum. Vale a pena repetir o que todo mundo já sabe. Dos homens se esconde, mas de Deus não pode esconder. E por que vivemos muitas vezes como se até Deus não sabe do meu segredinho? Às vezes vivemos e conduzimos nossa vida
eclesiástica, ou profissional, social, enfim, como se Deus também não tivesse acesso e não soubesse deste meu segredo. E Ele sabe. E algo que deve nos despedaçar por dentro é ter essa consciência de que Deus sabe dos segredos. Não existe segredo para Deus. Então eu não posso viver uma vida dúbia, aparente, escondida, misteriosa, cheia de inverdades, cheia de altos e baixos. Eu não posso viver uma vida incoerente. Essa vida incoerente vai transmitir um testemunho muito ruim, muito negativo, e vai mostrar um Deus, um Jesus inexistente. É triste pensarmos hoje, irmãos, que hoje falar de Jesus, do Salvador, da igreja, as pessoas não recebem mais falas como essa, com o coração aberto. As pessoas hoje têm muita resistência e reserva quando fala de Jesus, Salvador exclusivo. As pessoas não aceitam mais. Elas têm justificativas. Elas têm uma decepção, um desapontamento, um testemunho. Elas têm, enfim, ou mais algum agregado a Jesus, mas também o meu líder, o meu guia, o meu coach, o meu professor, e por aí vai. Jesus é insuficiente, parece, para a sociedade decepcionada, para a sociedade machucada. Mas é uma boa notícia. Diante de tanta incoerência que nós vivemos, em meio à sociedade caída e distante, o nosso Deus te confronta a viver incansavelmente a verdade que está em Jesus. Viver de maneira digna, respeitosa. E isso não é fácil. Se você decidir hoje buscar uma vida de coerência e verdade diante de Deus e dos homens, você vai sofrer muito. Não tenha dúvida disso. Perdas. Não será escolhido, chamado, envolvido, porque... Mas vale a pena. Porque segredo, dubiedade, aparência são características de uma vida incoerente, de uma vida conforme os religiosos da época. Há uma história de um evangelista que ele se converteu na cadeia. Ele cometeu um delito, ele foi preso, e lá na cadeia ele se converteu. E em uma das saidinhas, ele também tinha esse benefício, ele saiu e foi congregar. E foi visitar a igreja, que ele conhecia, e foi bênção. Lá na igreja, maravilhoso. Foi tão bênção, que ele não voltou para o presídio. Engraçado, né? Ele tinha um tempo para voltar, ele não voltou. E aí ele procurou o pastor da igreja, contou a história e tal, espiritualizou o negócio, sabe? Não, Deus me chamou, Deus vai dar um jeito e tal, sabe aquele negócio? Vai jogando para Deus, que ele vai dar um jeito e tal. O pastor, talvez não buscou conselho e nem sabedoria, deixou o camarada atuando na igreja, pregando, ensinando, se envolvendo, mas tem uma pendência lá fora. Tem uma pendência aí com a justiça. Tem um segredo. Um segredo ficou só entre ele e o pastor. A igreja não sabia. Tinha um segredo aí. O segredo, ele não pode fazer parte da nossa vivência. Quando eu falo segredo, eu estou falando desse lado obscuro, vergonhoso, pecadinho de estimação, como falam. Isso não pode imperar em nosso meio, não pode ter segredo, porque o segredo, uma hora vem à tona, e da pior maneira possível, esperada. Aconteceu isso com esse evangelista. Num culto que ele pregava, cheio de ímpeto, alegria, auditório lotado. Para uma viatura na frente da igreja. Ele não percebeu aquela viatura e o culto rolou normalmente. Quando ele terminou, foi à porta, os policiais o algemaram. Todo mundo viu aquilo, sem entender o que estava acontecendo. E sobrou para quem dar explicações? O pastor, que sabia do segredo, não compartilhou, não buscou um conselho. Por carisma, por espiritualidade, deixou o camarada atuando de maneira ilícita em meio à comunidade. Segredo, aparência.
dubiedade. Características de uma vida incoerente. E o Senhor não quer isso para nós. Não quer incoerência para nós. Seja uma única versão de si próprio. Seja uma única pessoa. Não precisa ser 2, 3, 4. Não precisa mudar. Depende do ambiente que você está. Há uma passagem em Gálatas lá interessante que Paulo, ele repreende o apóstolo Pedro face a face. Pedro, por exemplo, religiosamente, diante dos gentios, ele se comportava como gentios convertidos ali. Mas quando chegavam os judeus, conservadores, ele mudava de comportamento e postura. E Paulo percebeu Pedro nessa dubiedade. O texto fala que ele repreendeu duramente. Duramente. E Pedro não retrucou a advertência do apóstolo Paulo. O camarada estava ali transitando num ambiente religioso, mas sendo 2 pessoas no mesmo ambiente. Como você pode pregar uma coisa e se comportar como outra pessoa? Como pode ser incoerente assim? Então seja você mesmo, seja autêntico, seja original. De que vale pensarem de você aquilo que você sabe que você não é? Tem sentido. Você sabe que você não é aquilo que estão dizendo que você é. Revele quem você é. Não deixe superfaturarem a tua imagem, a tua essência, se de fato você não é tudo aquilo que estão falando que você é. Não somos nada. Nesse mesmo texto, o Senhor fala para os seus discípulos, olha, que o maior entre vocês é servo. Seja servo. Não tenha mestres, guias. Não chame ninguém de pai. E quando Jesus adverte aqui um texto sobre isso, ele está falando na questão mesmo religiosa. Nosso pai, nossa personalidade, porque aquele líder, quando ele desabar, muitos vão desabar junto, porque estão agregados e arrolados àquela personalidade, e não a Jesus Cristo. Sua verdade no viver vai te livrar de muitos constrangimentos, não tenha dúvida disso. A sua verdade no viver vai te livrar de muitos constrangimentos. Seja você mesmo. Não tenha pendências, segredos comprometedores na sua vida. Não tenha pendência, coisa mal resolvida. Não tenha isso. Seja você mesmo. Seja autêntico. Irmãos, as passagens bíblicas têm outros textos que falam sobre isso. Apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, orientando ele ali na igreja de Creta, ele fala, porque haviam falsos líderes ali. Falsos líderes. Ele fala que esses confessam que conhecem a Deus. Olha, Tito, cuidado. Porque eles confessam que conhecem a Deus, mas negam com suas obras. Qual o nome disso? Incoerência. Incoerência. Lembra? Sem lógica, sem sentido. Eles confessam que conhecem, mas negam com suas obras. Tito 1,16. E Paulo, defendendo o seu ministério, escrevendo aos Coríntios, ele fala assim, que ele subjuga o seu corpo e coloca em servidão, uma autodisciplina, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo se incomodou, para que aquilo que eu estou falando, na minha vida não bate, não condiz, é tudo mentira. Sabe? Espetacular isso. Paulo fala, eu subjugo meu corpo e eu reduzo a servidão. E eu me disciplino para que pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Naquilo que estou pregando, haja coerência com a fala e com a conduta. Igreja, vamos buscar viver a verdade a cada dia mais, inegociavelmente. Porque é isso que o Senhor espera de mim e de você. Eu gostaria de encerrar lendo o versículo 3 deste mesmo capítulo, para o capítulo 23, o versículo 3 de Mateus, isso mesmo. Aqui na projeção está assim, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Jesus está falando aqui dos doutores da lei, os escribas e os fariseus. Olha, fazem, guarda tudo que eles estão falando para vocês. Porém,
não os imiteis nas suas obras. Por quê? Dizem e não fazem. Qual é o nome disso, igreja? Incoerência. Que eu e você não sejamos estes que dizem e não fazem. É interessante, Jesus fala, olha, que eles estão falando certinho. Considera o que eles estão falando. Considere verdade. Mas não imite eles. Eles só não fazem o que falam. E para o Senhor isso não tem sentido. Não tem sentido. Incoerência. Sem nexo. Sem fundamento. Sem lógica. Sem transformação. Sem vida. Não tem sentido. Que nós possamos sair daqui incomodando em viver a verdade que Jesus tem para todos nós. Vamos orar ao Senhor. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo, Senhor, de reflexão na tua palavra, Pai. Obrigado, Pai, por tantos textos bíblicos, ó Pai, maravilhosos, Senhor, que nos servem de alertas, ó Pai, que nos servem, ó Pai, de advertências, ó Deus, para uma vida digna, Pai, uma vida que te agrada, ó Pai. Senhor, reconhecemos, ó Pai, que não somos perfeitos, Pai, somos humanos, limitados, falhos. Vivemos, ó Pai, num ambiente bem hostil, ó Pai. Deus, nossa sociedade é corrompida e, ó Deus, nós estamos nesse meio, Pai, inseridos nesse contexto, Pai. E como é difícil, ó Pai, viver coerentemente, ó Pai, num ambiente tão hostil, Pai, tão distante, Deus, tão manchado, Pai. Mas não é impossível, Pai. E sabemos que podemos viver, ó Pai, dirigido pela Tua graça e pelo Teu favor, Jesus. Senhor, queremos viver a cada dia mais próximo de Ti, Jesus. Num relacionamento, ó Pai, verdadeiro, num relacionamento de entrega, num relacionamento de verdade, ó Pai. Porque a vida com Jesus, totalmente entregue, ó Pai, nos dará, ó Deus, condição e capacidade, ó Deus, a não ceder, ó Pai, ao engano deste mundo, ó Pai. A incoerência que este mundo produz, ó Pai. Senhor Deus, nós como igreja também, ó Pai. Cura-nos, ó Pai, aqui dentro. Se temos vivido, ó Pai, essa realidade, ó Pai. Se temos vivido, ó Pai, essa dubiedade, essa aparência, ou segredos, ó Pai. Cura-nos disso, transforma-nos, ó Pai, para que busquemos, ó Pai, incansavelmente, Pai. A cada dia, ó Pai, uma vida justa e verdadeira que agrade ao Senhor, ó Pai. E que reflete, ó Pai, para os homens como testemunha verdadeira do Senhor a quem servimos, ó Pai. Abençoa a tua igreja, abençoe o teu povo. Senhor, abençoe o nosso pastor Pércio, ó Pai, sua família. Ele está em viagem, guarda, proteja. Abençoe o teu servo, ó Pai, onde quer que ele esteja, ó Pai. Meu Deus, abençoe a nossa semana, nos dando alegria, nos dando a tua paz, ó Pai. É assim que oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, Jesus.